Olá, investidores. Hoje eu vou falar sobre o fluxo de recursos no mercado local para a Bolsa de Valores, né? Vou falar do fim da cultura do CDI e um termo interessante que é o tissue money, uma enxurrada de dinheiro que vai entrar na Bolsa. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então, fim da cultura do CDI, né, pessoal? Você que está assistindo aí, você é mais novo, né? Mas antigamente existia o tal do overnight, né? A taxa de juros no Brasil era altíssima, chegou a ser o CDI 26% ao ano, então era um ótimo mundo ali do bom, bonito e barato, né? Você tinha aí um rendimento muito superior a 1% ao mês, com liquidez diária e sem risco, né? Sem investir em títulos do governo. Então, com a Selic agora caindo, acabou essa moleza, né? Acabou o bom, bonito e barato. Então, o Selic hoje está em 3,75. Na reunião do Copom, agora dia 5 e 6 de maio, o mercado já está precificando até um corte já de 0,75. Né? Então, a taxa Selic pode chegar a 3% ao ano. Então, né, você investia antes em renda fixa, em juro pós-fixado, agora você vai render, você vai ganhar quase nada. Né? Ou seja, se você tira 20% de imposto de renda, 2,4%. Se você tira taxa, por exemplo, de custódia ou de fundo, você está falando de 2,2% só de rendimento líquido de R de taxas por ano. Isso não é nem suficiente para ganhar da inflação. Né? Então, o investidor brasileiro vai ter que investir mais em ativos de risco. E aqui eu faço um grande disclaimer, não estou falando para você tirar todo o dinheiro lá que você tem no CDB, Fundo DI, Tesouro Selic e colocar tudo em Bolsa de Valores. Não, vá com calma, vá com parcimônia, não vá com seja o pote. Né? Eu uso aquele exemplo que agora não se aplica, porque a gente está em quarentena, não tem avião, né? Não tem voo, mas imagine que você nunca tivesse andado de avião, você não vai pegar um primeiro voo para Tóquio, né? Vai levar 2 dias para chegar. Eu sempre brincava, pessoal, vamos lá, pega um avião para a América do Sul e para o Nordeste. Então, acho que aos poucos o brasileiro está aumentando sim a sua exposição em ações, e eu vou falar justamente disso nesse vídeo hoje, né? O fluxo de recursos no mercado doméstico. E aí a gente tem 4 termômetros, vamos dizer assim, que são interessantes para falar de fluxo, né? Lembrando que enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, né, até o fechamento aí de quarta-feira, dia 22 de abril, né, a Bolsa estava acumulando uma queda de 30% no ano. Né? Só lembrando, o mês de março foi terrível, né? O auge ali do pânico com o coronavírus, só no mês de março a Bolsa caiu 30%. Mas o que aconteceu? O volume médio negociado na Bolsa foi muito forte no mês de março e no primeiro trimestre como um todo. Então, acho que esse é o primeiro termômetro, na minha opinião, do aumento, né, do interesse e o aumento do fluxo de investimento em ações. Né? Então, no primeiro trimestre, segundo dados da B3, né, da Bolsa, o volume médio negociado foi 29 bilhões de reais. Né? Então, é muito superior à média do ano passado inteira, de 2019, que foi de 17 bi. Só no mês de março, 34 bilhões de reais negociados todos os dias. Essa é a média da Bolsa. Outro dado que é bem interessante, né? Somos agora na Bolsa 2.272.173 pessoas, 173 CPFs na Bolsa. Então, só no mês de março, que foi essa queda da Bolsa, que foi horrível, a gente teve um aumento de 300 mil CPFs, né? Então, não faz muito tempo, a gente tinha apenas 1 milhão de pessoas na Bolsa. Apesar desse crescimento todo na quantidade de investidores, pessoas físicas na Bolsa, como percentual da população ainda é muito baixo, né, gente? A gente está falando aí menos de 1%, né, da população, terminou aí em 0,4%, né, o ano passado, agora cresceu bastante, e esse número ainda é muito baixo se a gente comparar com Colômbia, 2,3%, você pode ver o gráfico aqui na tela, com Chile, 3,4%, e a média de outros países emergentes, 5,2%, né? Nem vou comparar aqui com Estados Unidos, né, que é covardia. Então, eu acredito que esse número, a gente acredita aqui na Levante, que esse número deve crescer bastante, né? Então, uma projeção aqui até conservadora. Em 2025, a gente vai estar falando aí de 2,3%,
né, da população brasileira investindo na Bolsa. Eu acho até, né, já que dobrou praticamente, né, em um ano, não é nada absurdo a gente terminar 2021 com 4 milhões de pessoas na Bolsa. Então, acho que é uma projeção boa essa de 2,5% a 3% da população. E em breve seremos 5 milhões de investidores na Bolsa de Valores, né, pessoal? Claro que agora está passando por um período muito difícil, né, que é o coronavírus, a pandemia, a quarentena, e acho que as coisas vão melhorar. Então são dois indicadores já que eu mostrei aqui para vocês, né? Então o volume médio negociado na bolsa explodindo, mesmo com a bolsa em queda, então isso mostra como que o volume aumentou, já que esse volume é medido em reais. Mesmo com a bolsa em queda em março, 300 mil pessoas abriram conta e começaram a negociar ações na bolsa. E o outro dado que é muito legal também é a captação de fundos de ações, né? Então são os dados da Anbima. Então no mês de março, né, a captação líquida de fundos de investimento em ações, né, os tais FIA, foi de 8,3 bilhões de reais, dá um valor total do primeiro trimestre 45 bi, que já é metade, né, do que foi o ano passado inteiro, que foi 89 bilhões de reais, tá, pessoal? Então, mas só que o fundo de ação, apesar desse aumento da captação, ele ainda representa cerca aí de 7% só do total, né? Então, eu mostro aqui um gráfico interessante, né, que é o histórico da participação dos fundos de ações em relação ao total, né? Esse número ele chegou a 15% lá em 2007, antes da crise imobiliária americana, né? Ele chegou a 10% e aí veio caindo ano a ano conforme a economia brasileira foi caindo. Nos últimos 3 anos, esse número voltou a crescer, mas ainda é muito baixo, né? Eu até faço uma comparação aqui, né? A poupança, né? A velha poupança, que não é uma alternativa de investimento, na minha opinião, tem 850 bilhões de reais de ativos, né? E o fundo de ação, os fundos de ações todos têm apenas 355 bilhões, tá? Então, o que eu acho que vai acontecer esse ano de 2020? Essa é uma projeção nossa aqui. Deve chegar os fundos de ações a 10% do total, pelo menos. Então, isso representa, né, uma captação de 168 bilhões de reais no ano de 2020. Então, praticamente vai dobrar aí a captação do ano passado, que foi de quase 90 bilhões, vai chegar a 10%. Então é um ritmo bem mais forte, né? E aí esse recurso vai chegar na bolsa, né? Vai chegar em 10%. Então, qual foi a conta que eu fiz aqui para tentar estimar quanto de dinheiro de investidor local, tá? Eu nem estou contando com o gringo aqui, que agora acho que vai passar longe. Quanto que o investidor local, né? Pessoas físicas, institucionais, famílias, enfim, fundos, né? Onde que vem o dinheiro? Eu cheguei numa conta de 206 bilhões de reais em 2020. Então é um verdadeiro tissue money aí, né? Uma onda de dinheiro vindo para a bolsa. Acho que o juro baixo veio para ficar, né? O CDI morreu efetivamente e as pessoas cada vez mais se interessando por ações, né? Você está assistindo esse vídeo até agora, imagino que você está interessado. Né? Então, a minha conta ela vai ter duas componentes, então, esses 206 bilhões. Vai ser os fundos de ações, quanto que eles vão captar no ano de 2020, e os fundos de pensão, né, que são os grandes fundos aí da Previ, do Banco do Brasil, a Petros, né, da Petrobras, e a Funcef, da Caixa Econômica Federal. Então, começando pela componente maior, na minha opinião, que são os fundos de ações, eu estou assumindo que vai chegar a 10% do total, os fundos de ações, dezembro 20. Então, isso vai dar uma captação de 168 bilhões de reais. Então, é praticamente aí a gente multiplicar por 4 a captação do primeiro trimestre, chega em 168, é uma média aí mensal, né, de 14 bilhões. Esse é o dobro do que foi a média de 2019, de 7,4 bilhões de reais. Tá, pessoal? Então, eu acho que é um crescimento grande aí. Então, o fundo de ação no final do ano, pelas minhas contas aqui, vai chegar em 523 bilhões de reais. Tá? Ainda é, né, pouco mais da metade só dos recursos da poupança, né? Então, vai crescer
168 bi, mas ainda fica muito pequeno em relação à poupança. Então, guarda esse número aí, 168 bilhões de reais. Já os fundos de pensão, né, eles vão contribuir aí com um aumento entre 35 e 40 bilhões de reais, tá? Então, a gente tem um total de ativos sob gestão dos fundos de pensão de 926 bilhões de reais, apenas 6%, né, da carteira desses fundos está investida em ações. Só para dar uma ideia aqui, 3 fundos, né, 3 grandes fundos de pensão aqui, é 1/3 desse volume. Então, Previ, do Banco do Brasil, tem 206 bilhões de reais, a Petros tem mais 90 bi e a Funcef tem 70 bilhões. Então, se a gente aumentar para a média histórica, que parece bem razoável, de 10% do total, a gente está falando aí de 37 bilhões de reais vindo para o mercado de ações. Então, independente aí do como o estrangeiro está vendo o Brasil, né? Nesse momento agora a gente está vendo um movimento de flight to quality, ou seja, os investidores estão vendendo mercados emergentes como um todo, né? Então o dólar está se valorizando em relação a todas as moedas, as taxas de juros dos Estados Unidos praticamente zeradas, então os investidores estão diminuindo a sua posição em ativos de risco. Então, no momento, como a dívida pública brasileira vai aumentar, né, por conta aí do pacote de auxílio e da queda do PIB devido à quarentena, né, do coronavírus, a gente não deve ter fluxo de investidor estrangeiro nem esse ano, talvez no ano que vem. Então, a gente vai contar mesmo com o local, né, ele que vai começar a investir mais em ações. A gente tinha uma fila grande de empresas querendo fazer o seu IPO, querendo fazer a sua abertura de capital. Esse processo ficou suspenso devido ao coronavírus. Eu acho que vai continuar e aos poucos o brasileiro vai, né? O brasileiro historicamente nunca teve uma cultura de investir em ações e a gente tem percebido aqui na Levante, né, com o nosso crescimento de leitores e assinantes, né, das séries em ações, o brasileiro começando a investir mais, porque agora, né, acabou a moleza do CDI alto e aí a gente vai precisar pensar na carteira um retorno absoluto, né? Então não existe mais, minha carteira deu 150% do CDI. Não, você vai querer saber quanto ganhou em termos reais, né, acima da inflação e pensar numa métrica de retorno absoluto. Então, acho que o ambiente continua muito favorável para a Bolsa de Valores, na minha opinião. A gente tem inflação super controlada, a Selic podendo chegar aí a um mínimo histórico de 3% ao ano. As contas públicas vão sim dar uma piorada considerável, mas eu acho que o mercado de capitais brasileiro ele é muito saudável. Inclusive, nos mercados emergentes, né, tirando China, que é praticamente aí o maior mercado do mundo. Então, se você olha os BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia e China, o Brasil é o mais atrativo e o país que tem maior liquidez aqui na América Latina. Então, é uma conta aqui que eu fiz de papel de pão, como a gente fala lá no interior. Então, esse ano, tranquilamente, tem 200 bilhões de reais entrando em fundo de ação. Então, se você não investe em ações ainda, é chegado o momento de você começar a investir. Vá com calma, não coloca 100% em ações, diversifique, mas é a hora sim de aumentar o investimento em ações, pessoal. Era isso, se você gostou, deixa aquela curtida aí, compartilhe e mande sugestões aqui de setores e empresas para eu falar aqui no canal. Um abração, até a próxima, tchau, tchau.